as duas coisas. E aí ele vai dizer como que Freud fez isso. Então Ferenczi, em 1814, ele vai para a guerra, e nas horas vagas ele traduz, antes, né? O Ferenczi ele se junta, se soma ao movimento psicanalítico em 1908. Então em 1914, ele está lendo, estudando os textos do Freud. E lá na guerra, nas horas vagas, diz ele que está traduzindo os 3 ensaios do Freud. E na edição húngara, de 1915, dos 3 ensaios, o Ferenczi faz um prefácio, né? E é um prefácio de epistemologia. Ele conta lá, né, um pouco da história da ciência e tal, do aspecto epistemológico da psicanálise. E lá ele vai dizer, olha, o Freud com a metapsicologia, então como é que ele reuniu, ele juntou essas duas coisas, né, totalmente separadas, né, um diálogo impossível entre esses dois ramos do conhecimento. Com os 3 ensaios de 1905, o que o Freud teria feito, segundo Ferenczi? Freud teria então partido da psicologia, ou seja, de conceitos psicológicos obtidos no estudo dos sonhos, com a interpretação dos sonhos de 1900, e com os estudos das neuroses e tal. A Ferenczi vai dizer, portanto, conceitos psicológicos, né, atualmente considerados no campo da ciência do espírito. Então, a partir dessa conceituação, desses pressupostos psicológicos, o Freud vai abordar, nos 3 ensaios, um fenômeno tido como pertencente ao campo da biologia, que são as funções sexuais. E aí o Ferenczi vai relatar, com isso, né, o Freud produz nos 3 ensaios uma teoria, uma concepção revolucionária sobre a sexualidade humana, né? Mas não só isso, ele revoluciona com esse texto toda a metodologia científica, né, ao juntar coisas tidas como injuntáveis, que não colavam, né, uma a outra. E ele termina esse prefácio dizendo, ó, só por este feito o Freud teria o seu lugar garantido na história da ciência. Só, né? Então, assim, eu não é para discutir esse texto, a primeira vez que eu estou comentando dele aqui, né? Assim, de uma maneira mais aberta, mais franca, mas é esse tipo de achado, assim, para mim foi um achado que me espantou, porque, pô, né? Que esse autor está pensando, assim, sobre a psicanálise? Que tipo de ciência é a psicanálise para esse cara? Né? Tem uma reflexão epistemológica que o Gerard Lebrun faz, que aí a gente tem que fazer a coisa retrospectiva, porque ela é dos anos 70, né, jogar isso para trás. Que, inspirado vou dizer, numa evolução, assim, no desenvolvimento do estruturalismo, e a maneira, depois da influência de Thomas Kuhn e tal, ele cunha um conceito de autoctonia, que é muito interessante, porque, por exemplo, depende de como você quer olhar. Isso que você falou, que ele une aquilo que o Dilthey tinha separado, o Richard diz, por exemplo, ele despreza. É a mesma, são 2 olhares. Ao mesmo tempo que eu posso dizer, olha, o cara veio e me deu um critério que separou, então eu vou lá e uno. O Richard Wallace diz, não uniu nada, ele simplesmente desprezou, ele não levou em conta o que o Dilthey separou. Porque para ele ciência é ciência. Tá? Não tinha esse rigor, ele incorporou os critérios do Dilthey. Né? Então, eu acho que isso, o que ajuda a entender isso, talvez, nesse conceito de autoctonia, é justamente dizer o que o Freud fez com o que ele conheceu. Né? Não é mais, assim, não dá mais para ficar usando, se quiser, tudo bem, mas critérios anos, sei lá, até quando que a ciência foi realista, dizer, funciona, não funciona, fracassou, não fracassou, dizer, isso aí eram critérios realistas. Tinha uma epistemologia para isso. Na medida que ela avança,
né, epistemólogos da metade do século XX, isso vai caminhando para a autoctonia, e aí ela vale por si mesma. E aí esse desfecho que você falou assim, independente de se curou ou não curou, eu tenho um sobrinho que trabalha, que é neurologista, é a área médica está mais avançada no mundo hoje, segundo ele diz, de tecnologia, isso aqui. Todos os pacientes dele morrem. Nunca curou ninguém. Então, como é que eu vou usar um critério desse? Né? Então, eu acho que a autoctonia permite, e aí eu acho que quando o Monsanto tem influência do Lebrun, e traz esse tipo, vamos ver como é que funciona a teoria por si, claro, você não vai cortar vínculos com o mundo, mas como ela funciona por si, aí ela ganha essa dimensão que você está falando. Eu acho que esses caras pensam nesse sentido, pensam assim, eles não pensam autoctonamente, eu acho que eles não, isso é posterior, né? Mas o que, assim, certas discussões hoje, o naturalismo está sendo redescoberto hoje, sabe? E de uma maneira não dogmática ou ingênua, como, né, nesse período do Freud, do Ferenczi, mas de uma maneira crítica, né? Assim, tem colegas trabalhando justamente para tentar explicitar ou circunscrever uma espécie de ontologia que poderia ser extraída a partir dessas descrições conceituais, né, que a metapsicologia freudiana, né, nos, né, deixou assim. E esse estatuto ontológico, ele não se confunde, não se sobrepõe, por exemplo, à neurologia, a própria anatomia é um sistema de descrições assim, né, muito particular e tal. E o Freud, no começo já da obra dele, ele mostra que os processos psíquicos eles não se confundem mais com a anatomia, né? Não devemos cair na tentação, diz ele, na interpretação do sonho, né, de querer localizar essas instâncias psíquicas com, sei lá, estruturas neuroanatômicas e tal. Então, a pergunta que eu faço, alguns colegas, né, que conversa a gente faz, é que tipo de ciência é essa? Que tipo de ciência? É muito mais interessante explicar como funciona do que botar um critério para dizer se é ou não é, se é verdadeiro, se não é, se fracassou, se não fracassou, porque isso leva só a juízos, não leva a compreensão. Né? Ela termina nisso, enquanto a outra pergunta começa a partir daí. O que é fracasso de um certo ponto de vista, o que é eventualmente alguma coisa que não funcionou devido a uma exigência que é feita, pode ser de extrema riqueza de outro ponto de vista, de outra perspectiva. Eu e o Eduardo temos um interesse pessoal aqui que gostaria, para encerrar, que você nos falasse, a que você atribui a esse novo projeto Lamarck para a metapsicologia? Por que Lamarck? Como é que aparece? Isso é justificado no quê? Olha, eu não sei se eu consigo... O pouco que eu pude levantar sobre isso na época de fazer o doutorado. Então, o Freud e o Ferenczi, 1915 em diante, eles começam ou antes, né, eu acho que o Ferenczi, por mais que o interesse do Ferenczi, porque depois que ele traduz os 3 ensaios, Freud, e elogia, enaltece, né, o método da metapsicologia, tudo aquilo que o Freud teria produzido de avanço no conhecimento, né, da experiência humana ligada à sexualidade, o Ferenczi vai tentar fazer ou utilizar esse mesmo método no livro que ele escreve logo a seguir, né, a tradução dos 3 ensaios do Freud, 1915, 16, ele já escreveu Thalassa. Só que ele só publica em 1924. E em Thalassa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algo que o Freud fez no caminho inverso. Ao invés de fazer uma biologia, né, que o Freud teria feito, ele vai fazer uma biopsicologia, uma bioanálise, que ele chama, né? Bioanálise, né? Bioanalítica. Ele se considera o criador ou formulador, né, de uma ciência nova que ele vai chamar de bioanálise, que é partir de descrições da biologia, né,
para tentar entender certos processos, iluminar certos processos psicológicos, centrados na sexualidade. E o Lamarck entra como? Então, entra aí no recurso que ele vai fazer dos estudos da biologia desses caras. Por exemplo, um dos termos que ele vai usar, ele se torna um conceito dentro da teoria dele, que é a autotomia, né? Autotomia. Autotomia. Autotomia vem, ele lança a mão aí de uma descrição, feita por biólogos, que designam processos em que certas classes de animais inferiores, tipo uma minhoca, diante de certos traumas, certo sofrimento e tal, eles simplesmente abandonam parte do corpo. Automutilam, chama de autotomia, automutilação. Automutilação. Solta uma parte do corpo. Então Outra teoria, tá? A resposta para o Richard seria essa: houve uma autotomia de tal elemento com a teoria para que a teoria continuasse a avançar, mas não quer dizer que aquela parte desapareceu, ela vai ser integrada. O exemplo do Lamarck, eu acho que a resposta mais simples é dizer assim: o Ferenc, quando ele escreve Thalassa, é o seguinte, a imagem é a seguinte: a psicanálise falou muito sobre sexualidade, mas não falou sobre o que ocorre realmente na sexualidade. Então, quando o homem está dentro da mulher, o órgão sexual do homem dentro do órgão sexual da mulher estão reproduzindo a experiência telúrica, histórica, ancestral do primeiro organismo dentro da água. Tá? Então é a ideia do Lamarck de que as coisas mais antigas continuam por dentro das coisas mais novas. Tá? O feto está no útero da mãe, como as primeiras formas de vida estavam na água. E Thalassa, porque era aquele oceano primordial de onde apareceu a vida. Né? Mas a ideia do projeto Lamarck não aparece em nenhum texto teórico, aparece nas cartas. Eles falam disso, é uma palavra secreta entre nós, projeto Lamarck. Conseguimos fazer viver o projeto Lamarck. O Ferenc se compreende assim. O Freud vai compreender de um outro jeito. O Freud vai compreender a história da humanidade, a história da psicopatologia e a reprodução da história da humanidade. Vai haver essa imbricação, uma recapitulação, uma recapitulação do antigo dentro do novo. Mas essa expressão dessa forma ainda não existia, né? Projeto Lamarck? Não, recapitulação é um pouco depois. Não, nos Três Ensaios tem o prefácio da terceira edição dos Três Ensaios. Posterior, não é Lamarck. Não. Lamarck não é o pensador da recapitulação. Lamarck acho que mais. Não, mas como eles chamam. Não, ele nunca chamou de recapitulação. Não, o Ferenc e o Freud acham isso, eles chamam isso de projeto Lamarck. Sim. Projeto Lamarck. É engraçado, eu achava, quando eu vi isso, porque a biologia, nesse momento aí, todo mundo era biólogo. Então, quando você fala biologia, dá a impressão que você está falando uma coisa muito precisa, e não tem a menor precisão. Era uma ciência natural, ciências naturais. Né? Então, hoje nós chamávamos biólogos. Então, na verdade, esse universo era muito amplo, e todos eles começavam, no século XVIII, principalmente, isso entrou um pouco no XIX, começava por um capítulo dedicado à ideologia, à origem das ideias. Até Buffon fez isso, Lamarck fez isso. Todos eles eram chamados, em certos níveis de discussão, em certos círculos de discussão, eles eram chamados de ideólogos. Isso foi de estudo de Tracy, que criou esse termo, e aí todos eles passaram. Então, eu não desconhecia toda essa história aí, eu achava que, por ser a ideologia uma investigação genealógica, parelha aí com a investigação etiológica, que era nesse sentido que eles estavam dizendo, olha, o que nós vamos fazer, buscando princípios, buscando elementos de força, elementos
que dá um fundamento, que organiza a experiência, que é o que os pensadores ali daquela época faziam, inclusive Lamarck. Quer dizer, todos eles têm um livro sobre isso, por mais que eles vão falar de outras coisas. Por exemplo, Charles Bonnet é o cara que descobriu doenças que até hoje tem o nome dele. Mas ele tem tratado sobre a origem do entendimento, a origem das ideias, das sensações, isso, aquilo. Isso, como os empiristas ingleses, só que eles eram mais sofisticados, porque eles eram cientistas naturais, diferente dos ingleses, que eram mais tomadores de chá, era outra história. Então eu achava, por exemplo, Lamarck, eu via, eles estão fazendo essa referência à nossa ideologia aí. Mas então não. Mas a ideia é essa do transformismo do Lamarck, né? Assim, o Ferenczi explora muito isso. O Freud jamais, acho que evolucionista mesmo. Não, o Freud achava que. O Freud tinha um medo dessa ideia toda, dessa tese toda, né? A tal ponto que o livro dele, de Projeto Lamarck, só foi publicado depois da morte dele. Ele escondeu o jogo. Mas era uma coisa comum na relação do Freud com o Ferenczi e com outros alunos dele. Ele empurrava os alunos para a linha de combate e se escondia o jogo. Esperava ver o que dá. Vamos ver o que dá. Foi isso que ele fez com o Rank e o Ferenczi nessa época da perspectiva de futuro da técnica psicanalítica, né? A interpenetração, a interdependência. Ele empurrou ele, prometeu um prêmio para ele. Quando o pessoal alemão apitou e disse que não estava de acordo, ele recuou rapidamente e disse, não, então não vai ter prêmio nenhum. Para ninguém. Então, você vê, essa questão, né? Só para fechar, eu também não discuto isso, só lanço alguns elementos mesmo no final. E vai exatamente nessa direção, então para concluir e fechar só aí, essa observação que desse movimento do Ferenczi para buscar uma espécie de equilíbrio, resgatar, porque o princípio dele é esse. A psicanálise, desde o início, ela nasceu assim, né? Teoria e prática junto. Atualmente, nós estamos tendo como? Um descompasso, né? Não só descompasso, mas uma sobrevalorização da teoria, um monte de coisa. Precisamos resgatar a técnica. Então, todos os experimentos técnicos que ele vai fazer visam justamente esse propósito, de restabelecer o equilíbrio entre teoria e prática para poder, a psicanálise, recuperar justamente, né, o movimento virtuoso dela. A vitalidade, né? Exatamente. E as leituras que a gente encontra, assim, pelo menos que eu encontrei, que destacam, por exemplo, uma psicanálise do trauma, uma clínica do trauma, por exemplo, ou uma psicanálise mais intersubjetivista, né, a partir de certos experimentos que o Ferenczi vai desenvolver no final da obra, análise mútua, essas coisas, né? O que, baseado em outros autores, tipo Ilse Gunrich, Zimitz e algumas outras autoras francesas, que o que a gente vê hoje na psicanálise contemporânea, essas abordagens que centram numa intersubjetividade, por exemplo, entre analista e paciente, parece que a transferência, por exemplo, a grande descoberta psicanalítica, parece que ela é deslocada. Assim, né? E, no fundo, você vai ver, quer dizer, o próprio em termos teóricos, o próprio conceito de inconsciente parece que está secundarizado, né? Nessa valorização da relação, né? Nessa psicanálise relacional. E o que, por exemplo, a Ilse Gunrich vai mostrar, assim, ou ajudar, indicar alguns caminhos, pelo menos nessa direção que eu, né, tenho caminhado, assim, que é um pouco diferente dessa direção que toma a metapsicologia como heurística e tal. Que o caminho para tentar dar um sentido que organize essa visão freud-ferenciana da psicanálise é justamente o recurso filogênico. Dos dois casos, tanto o Freud como o Ferenczi. Em Freud isso é muito claro. Né? Em Ferenczi, Alas, por exemplo, isso deixa muito claro. Agora, isso que eu teria que verificar, que eu não
está no horizonte ainda. Será que é possível conciliar Freud e Ferenczi? Parece que Ferenczi é mais lamarquista mesmo, Freud mais darwiniano. Não, mas Ferenczi foi nessa etapa, né? Esse livro, Thalassa, é um eco do que ele discutia com Freud em 1915, onde o Ferenczi teve a coragem de ir para o combate, né? Quando Freud recuou. Mas depois disso, tem toda a série de artigos do Ferenczi de 1930 a 1932, onde ele muda inteiramente de perspectiva. É o que eu estava te falando ainda há pouco. A criança mal acolhida e a sua pulsão de morte já é um texto que muda radicalmente de perspectiva. Aí ele sai inteiramente de projeto Lamarck, de metabiologia, de biologia, de tudo, e ele vai para a família. Eu não sei que relação o Ferenczi teria feito se ele tivesse continuado a existir entre essa primeira etapa do pensamento dele e a segunda etapa do pensamento dele. O fato é que, a partir de a criança mal acolhida e a sua pulsão de morte, ele muda de perspectiva para abrir uma nova perspectiva que vai dar na escola de Palo Alto, no Lacan. O problema não é a criança no seu desenvolvimento, o problema é a família, né? O primeiro texto da tese do Lacan é o complexo familiar dos neuróticos. Né? Toda a escola de Palo Alto é o sistema de comunicação na família. Né? Então já é uma outra coisa. Não é que ele continuaria assim. É que a linguagem passa a tomar a frente, né? Mas a linguagem passa a tomar a frente no sentido do contexto familiar. Agora, eu vejo uma questão assim bem claramente ligada ao Lamarck no Freud, que é exatamente o modo como ele trabalha com o conceito de libido. A ideia de que o desenvolvimento da libido, né, aquilo que é mais primitivo nas próprias fases mais antigas do desenvolvimento da libido, é mais consistente, enquanto as coisas que vão sendo adquiridas no decorrer do tempo são mais frágeis. Então a tendência é você regredir a fases anteriores do desenvolvimento da libido. Então isso é uma coisa claramente lamarquista no cerne, né, e que é uma coisa conectada com a clínica. Meu doutorado tem que mostrar essa relação, essa questão, assim, em relação com o Huggins Jackson. Eu estava pensando em Jackson, exatamente. Que é um evolucionista também, mas spenceriano, assim, né? E é claro, Freud cita, cara, a ideia de involução funcional nas afasias está lá. A regressão é o modelo inteiro do Jackson. Exatamente. O conceito de regressão que você vai encontrar na parte B do capítulo 7 das evoluções é centrado totalmente nessa ideia, né? De uma evolução funcional, de estágios de complexidade maior, assim, à medida em que... Né? Isso está no Lamarck e hoje em dia foi retomado pela biologia em função de exemplos práticos. Foi encontrado... A biologia, estão utilizando o Lamarck para pensar isso? Porque o Lamarck está parcialmente reabilitado em função do fato, por exemplo, de ter se encontrado, né, através das pesquisas efetivas assim, de campo, um exemplo de medusa, por exemplo, isso está na internet, basta procurar medusa que, numa situação determinada, eu acho que ela é lá da australiana, ela regride, né, ao estado de pólipo. Se ela se encontra num ambiente nocivo e ela está, digamos, e ela é potencialmente imortal. Mas ela é potencialmente imortal por quê? Porque se ela encontra algo que seja potencialmente nocivo realmente à existência dela, ela regride ao estado de pólipo, fica latente, esperando uma oportunidade para, de novo, se desenvolver e volta a ser medusa plena depois. Então você consegue, inclusive, induzi-la a regredir e a retomar. Mais um dado que reforça para essa ideia da filogênese, do recurso filogênese com um fundamento, assim, que, né, daí para assentar essa discussão. Bacana, hein? Então eles voltam a reabilitar, não necessariamente concordar em número, gênero e grau, mas a voltar a considerar seriamente isso. Exatamente. Interessante.
como pelo menos um dos recursos possíveis, né? Esse modo de pensar do Lamarck explica uma parte dos fenômenos naturais, se não todos. Bacana. Vamos para o intervalo? Três. Obrigado, velho.